Correta. Diga comigo, atitude correta. Amém. Joel capítulo 1. Amém. Eu vou pedir que você me ajude na leitura. Eu vou ler um versículo sozinho. Peço que você leia outro comigo bem forte. Diz o texto assim, ó. Esta mensagem que o Senhor Deus deu a Joel, filho de Petuel. Leia bem forte. Preste atenção, velhos. Escute, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como essa em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu, que eles contem aos seus filhos e que esses falem sobre isso à geração seguinte. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. Acordem, beberrões, acordem e chorem, vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas e não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos como um exército enorme e poderoso, invadiram meu país. Os seus dentes eram como os de um leão e afiados como os dentes de uma leoa. Destruíram nossas parreiras e acabaram com as nossas figueiras, arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos. Chorem como uma jovem vestida de luto, que chora a morte do seu noivo. Os sacerdotes, os servos de Deus, choram no templo do Senhor, porque não há mais ofertas de alimento nem de vinho. Os campos estão arrasados, a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos, e as parreiras e as oliveiras secaram. Fiquem desesperados, vocês que trabalham nos campos. Chorem, vocês que cuidam das parreiras, pois não há trigo nem cevada, todas as colheitas foram destruídas. As parreiras e as figueiras secaram, estão secas as romãzeiras, as palmeiras, as macieiras e todas as outras árvores frutíferas. O povo todo está triste. Sacerdotes, vocês que apresentam as ofertas no altar, vistam roupas feitas de pano grosseiro e chorem. Servos do meu Deus, venham ao pátio do templo e chorem a noite inteira, pois na casa do nosso Deus não há mais ofertas de alimento, nem de vinho. Convoquem uma reunião no templo e anunciem o dia de jejum. Reúnam as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor nosso Deus e orem a Ele pedindo socorro. Está chegando o dia do Senhor, em que o Todo-Poderoso vai trazer destruição. Será um dia de terror, sem podermos fazer nada. Vimos as nossas plantações serem destruídas. No templo do nosso Deus não há alegria nem festa. Nos campos secos as sementes não brotam, não há colheita de trigo, os depósitos de cereais estão caindo aos pedaços. O gado está mugindo de fome, vamos lá? O gado está mugindo de fome, e os bois andam tontos de um lado para o outro, porque não há paz. As ovelhas também estão morrendo. Eu clamo a Ti, ó Senhor. As árvores e os pastos estão secos, como se o fogo tivesse queimado tudo. Até os animais selvagens pedem socorro a Ti, porque os rios secaram e por toda parte a seca acabou com o capim. Amém, oremos. Pai, em nome de Jesus eu oro agora pedindo que a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder nos capacite a compreender a Tua verdade, a compreender a Tua palavra, de tal forma que sejamos impactados, transformados, ó Deus, que nenhum de nós saia daqui da mesma forma que chegou, e aqueles que estão acompanhando essa mensagem, ó Pai, sejam impactados, para que haja salvação, haja cura e transformação, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar por um momento. Como eu disse, estávamos em Maringá. O pastor Claudinei manda um abraço da nossa igreja irmã lá, a Igreja Batista Central. E se prepare que, se Deus permitir, em agosto teremos o nosso encontro em Mandaguaçu, fim de semana com os homens, o fim de semana com as mulheres. Vamos lá, atitude correta. Bom, nós temos já há algum tempo estudado os profetas, chamados profetas menores, homens que escreveram mensagens da parte de Deus, e hoje vamos falar sobre este chamado Joel, o nome que significa que o Senhor é Deus. Muitos entendem, inclusive eu, que este é o primeiro dos profetas que escreveu. Então, de todos os profetas escritos, nós sabemos que existem profetas que não escreveram, né? Como Elias, Eliseu e alguns outros. Esse seria o primeiro que escreveu lá pelo ano 850, 860 antes de Cristo. E ele traz uma palavra interessante, porque o povo estava passando por um momento muito difícil. E o primeiro ponto interessante aqui
que, diferente de outros profetas que nós vimos, né, a mensagem de Sofonias, já estudamos, a mensagem de Amós, a mensagem de Ageu, não há aqui uma palavra de reprovação para o povo. Ou seja, aparentemente, a devastação que alcançou a terra não tinha por motivo uma atitude errada do povo. O texto não fala isso, simplesmente houve uma situação muito interessante. Esse texto é muito conhecido, né? O texto aqui dos gafanhotos. E então ele começa dizendo, esse homem que tem uma identificação bem limitada, né? Fala apenas que é filho de Petuel. É difícil até datar de quando ele escreveu, há uma polêmica sobre isso. Mas ele começa dizendo: ouçam, aqui traduzido como prestem atenção, ouçam, atentem. Sabemos que na Bíblia ouvir tem a ver com obedecer, com realmente compreender e atender o chamado. Não é à toa que veio a voz do céu quando Jesus saiu das águas e disse: esse é meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Amém? Não é à toa que o grande mandamento começa com: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então ele diz aqui: ouçam, traduzido aqui de uma forma mais dinâmica, prestem atenção. Velhos, quem eram os velhos? Anciãos, os líderes. Então ele começa a falar com os líderes do povo. Naquela cultura, o ancião, né, a palavra que no hebraico tem a ver com barba, certo? E no Novo Testamento não muda muito, porque na igreja aqueles que lideravam eram os anciãos. A palavra no grego para ancião é presbítero, daí onde muitas igrejas têm esse cargo, né, de presbítero. Presbítero significa ancião, alguém de idade. Então ele está falando aos líderes, e logo em seguida ele pede para que todo o povo de Judá escute. Ele está chamando a atenção. Houve uma praga de gafanhoto, e assim, para nós é algo muito esquisito, estranho entender o que é uma praga de gafanhoto, né? O gafanhoto ali naquele contexto, ele é grande, né? Ele, sei lá, metade de uma garrafa dessa, mais ou menos, tamanho. E quando acontece de uma nuvem de gafanhotos atacar, há relatos de regiões do tamanho de Nova Andradina, por exemplo, acaba. Eles comem tudo, não só as plantas, o que tem eles comem, tecido, as tendas. Nos tempos modernos, né, se você procurar na internet, você vai achar, eles cobrem o carro e começam a comer, roer o carro. Um negócio assim, estranho mesmo. Então era algo muito temido, uma praga de gafanhoto, e aconteceu essa praga. Então o que ele está falando não de algo que iria acontecer, já havia acontecido e devastou a terra. Então ele vai dizer aqui, por exemplo, vieram nuvens e mais nuvens de gafanhoto. Nas versões mais conhecidas vai dizer assim, né? Veio o gafanhoto cortador e comeu. O que ele deixou, veio o peregrino e comeu. O que restou, veio o devastador e comeu. E o que restou, veio o devorador e comeu. São 4 espécies de gafanhoto, e ninguém sabe exatamente se realmente são 4 espécies, ou se são 4 ciclos na vida do gafanhoto, desde embrionário até ele estar adulto. Mas eu entendo que simplesmente é uma linguagem poética, né? O 4, essa intensidade de 4 usada por outros profetas, para demonstrar que realmente foi algo devastador, a ponto de ele dizer aqui no versículo 3: digam aos seus filhos. Ele pergunta antes: alguma vez vocês já ouviram falar de algo assim? Alguma vez aconteceu isso nesses nossos dias ou nos tempos passados? Então foi algo que realmente marcou a época, marcou a história. Os mais velhos nunca tinham ouvido falar sobre algo parecido, nem no Egito, quando veio a praga dos gafanhotos, que foi apenas uma praga, devastou, mas não totalmente, porque vieram outras pragas, que houve uma devastação por essa praga. E ele determina então que isso seja passado adiante. Conte aos seus filhos, os seus filhos vão contar aos filhos deles, e esses vão contar à geração seguinte. É interessante a palavra geração no hebraico, dor, ela vem de uma raiz que significa justamente o círculo, né? Ou seja, a geração é o ciclo da vida. Então as coisas se repetem. Nós nascemos, crescemos, casamos, geramos filhos, envelhecemos e morremos, se tudo acontecer na ordem natural das coisas. Isso nos fala de algo aqui. Primeiro,
essa é uma palavra de encorajamento, para que aquele povo tivesse, como diz o tema dessa mensagem, uma atitude correta diante da devastação que assolou aquele povo. E a primeira atitude correta era entender o que estava acontecendo e passar isso aos seus filhos. Isso fala de legado, fala de transmissão, fala de ensinar a próxima geração acerca das bênçãos, mas não somente das bênçãos, mas das lutas. Sabe, amados, que muitos pais querem proteger tanto os seus filhos, que os filhos vivem como se vivessem num mundo fantástico, sem problema. E é logicamente que esse ser humano vai crescer e vai se deparar com a realidade da vida e não estará preparado para ela. Por quê? Sempre foi protegido de forma errada. Então nós devemos testemunhar aos nossos filhos as lutas, as dificuldades que nós já passamos. Quem aqui já passou luta? Dificuldade no casamento, na área profissional, na área espiritual, dúvidas, questionamentos. Eles deveriam falar: filho, ó, vieram os gafanhotos, nós temos um Deus todo poderoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que provê. Mas veja bem, teve um momento aqui, na época dos nossos avós, que veio uma nuvem de gafanhoto e comeu tudo, acabou com tudo. Ou seja, Deus, Ele está no controle de tudo, mesmo quando as coisas não vão como nós esperamos. Fala: filho, uma vez eu tive dúvida, eu fraquejei, eu tive dificuldade, eu não administrei bem, eu errei, eu pequei, eu já passei por isso. Ou seja, contar às gerações seguintes o que Deus tem feito em nossa vida. Amém? Quem está entendendo? E isso também trabalha para que nós consigamos vencer a maldição chamada conflito de gerações. Porque é uma maldição que assola a família nessa época da história. Gerações não se comunicam, não se conversam. Aí os filhos estão passando as mesmas coisas que os pais passaram. Se soubesse que o pai passou e como ele se comportou, não faria igual. Não é à toa que lá no Shema Israel, no Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, há a ordem de ensinar seus filhos, quando eles, em todo o tempo, quando você estiver na sua casa, sentado, deitado, andando, caminhando, trabalhando. Então, o primeiro ponto aqui que me chama a atenção é: diga aos seus filhos o que aconteceu, que eles contem aos seus filhos, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. É interessante, amados, porque, como eu disse, você não vai encontrar o profeta dizendo: está vendo? É porque vocês foram idólatras, ou foram injustos, ou foram avarentos. Não há nada do tipo aqui. Simplesmente aconteceu algo. Abra comigo a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 13. Nós temos uma passagem interessante lá. E por que isso é importante? Nós precisamos entender que Deus, Ele é soberano, e coisas ruins acontecem, algumas por nossa causa, por erros nossos, e outras porque nós simplesmente estamos num planeta, num mundo imperfeito e caído por conta do pecado. Simples assim. Olha que interessante, no capítulo 13 aqui, diz assim, naquela mesma ocasião, Lucas capítulo 13, versículo 1. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Olha que interessante, aqui é o tal do Pilatos, você já conhece a história. Essa historinha aqui, ela aparece só em Lucas. Então Jesus estava ali e começaram: está vendo, Jesus, que olha só aqueles homens ali, Pilatos matou, os caras estavam adorando a Deus, fazendo sacrifício ao Senhor, e Pilatos matou. Como que perguntando a Jesus: por que isso? Aí Jesus diz, versículo 2: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus?
Ou seja, Jesus pegou a ideia. O questionamento é: mas se eu estou sofrendo, se alguma coisa está errada, então é porque tem pecado, tem erro aí. Nem sempre, amados, as coisas erradas acontecem, as coisas más acontecem. Infelizmente, vivemos num mundo tenebroso, a Bíblia diz. Essa palavra que a Bíblia usa, mundo tenebroso. Muitos erros acontecem porque nós pecamos, né? Arrumamos problema. Tem uns que é impressionante, está bem, parece que ele acorda e fala: eu estou bem, eu vou arrumar um problema, e vai atrás de problema, mas nem sempre. Olha que interessante aqui, versículo 3: de modo nenhum, eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. 4: e lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Olha só, um acidente aqui, teve um acidente, uma torre caiu e matou 18 pessoas. Aí você imagina o comentário, furdunço: ah, mas é por causa disso, por causa daquilo. Porque nós, diante de situações como essas, nós queremos entender e queremos achar uma justificativa, sim ou não? E somos rápidos nisso. E aí Jesus traz essa situação que aconteceu ali, um acidente. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Ou seja, todos nós estamos passíveis da mesma coisa, da mesma situação. É interessante porque certa vez um cego foi curado por Jesus, mas antes dele ser curado, perguntaram: Senhor, quem que pecou para ele nascer cego? Ele pecou ou os pais dele pecaram? Essa mentalidade que eles tinham, e até hoje é muito comum isso. E Jesus é muito direto, falar: ninguém pecou, nem ele nem os pais, o mundo. E Jesus não disse isso, né? Eu estou completando aqui. O mundo, ele é pecaminoso, mas ali Jesus disse claramente: nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta, e Jesus cura aquele homem. Então, nós precisamos entender que o Senhor está no controle de tudo, amém? E quanto mais rápido nós entendermos isto, mais fortes estaremos, e mais difícil será um dia nós nos desviarmos do caminho do Senhor, porque muitos se escandalizam e deixam de caminhar com o Senhor por causa de situações difíceis que acontecem. Mas houve a devastação, voltando lá para Joel, e diz o texto que veio o gafanhoto, então, o cortador, o peregrino, o devastador, o devorador. Aqui nessa versão, de forma mais concisa, ele diz: vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos, comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. E aqui, amados, é o seguinte: nós estamos falando de uma sociedade agrícola. Tudo que eles tinham dependiam. E ele vai então falar sobre 3 aspectos aqui. Ele vai falar: acordem, versículo 5, beberrões, acordem e chorem, vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas e não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos como um exército enorme e poderoso, invadiram o país. Seus dentes eram como de um leão, afiados como de uma leoa. Destruíram parreiras, acabaram com as figueiras, não deixaram nada. Então a primeira coisa que ele detecta aqui é que acabou o vinho novo. Ele está falando aos que bebiam, ou seja, está falando primeiramente a classe rica, aqueles que detinham poder. E está falando de algo que a princípio: acabou o vinho novo. O que era o vinho novo? Assim, seria o suco, seria o refrigerante de hoje, seria, né, algo para se comemorar, se usar na festa, o vinho novo, né? Dá para viver sem isso, sim ou não? A gente vive sem isso, a gente passa, tudo bem, comeu, acabou, mas vamos plantar de novo e vai dar tudo certo. Mas ele continua, ele vai dizer: olha, chore como uma jovem vestida de luto, que chora a morte do seu noivo. Ou seja, ele pega uma figura muito conhecida na época, né, uma mulher então acabou de casar, era um motivo de festa. Para você ter ideia como Deus valoriza o casamento, presta atenção nisso. Deus, ele dá uma ordem para o povo muito interessante. Quando alguém casava, Deus determinava que esse homem, durante um ano, diga comigo, um ano, não fosse para a guerra. Agora pensa comigo, o povo de Israel estava no meio de povos que viviam em guerra.
Se você estudar, você vai perceber que Israel sempre ficou no corredor de potências. Então, ou era o Egito uma hora, ou era a Pérsia, ou era a Síria, ou era a Síria, ou era a Babilônia, e sempre no corredor estava Israel, certo? E Israel, para você ter ideia, é menor que o Mato Grosso do Sul, pequenininho, não tinha um exército gigantesco. Então, qual que seria a lógica? Chama todo mundo capaz para a guerra, sim ou não? Mas Deus não vence com cavalos nem com cavaleiros, amém? Amém? Deus não vence com cavalos e com cavaleiros. Hoje, por exemplo, no estado de Israel, tanto os homens como as mulheres servem no exército, todos servem, por conta que realmente o contingente deles é muito pequeno. Eles são atacados pelo norte, pelo sul, leste, oeste, por todo canto. Mas, no contexto da Bíblia, Deus ensinando eles a dependerem do Senhor, falando: olha, calma aí, vocês vão para a guerra, a primeira ordem é a seguinte: reunir os homens. Quem não quer ir para a guerra? Você imaginou perguntar isso? Quem não quer ir para a guerra? Quantos que você acha que vai falar que não quer ir? Quantos? Uns 2 ou 3, né? Deixa aí, libera, deixa os covardes ir embora. Não quer, estar cansado? Vai para casa, vai tricotar. Não quer ir para a guerra? Ok, tá tranquilo. Quem casou aí, recém-casado? Eu. Estão liberados, vai cuidar da mulher. Quem que sobrava? Aí eles falavam: fica tranquilo, porque minha é guerra, minha vitória. Amém? E Deus mudou? O que você acha? Ah, mas agora, né, tal, mudou, né, o mundo está mais moderno, Deus está mais cansado, né, Deus envelheceu. Será que é isso? Deus continua o mesmo. Deus é um Deus que Ele cuida, Ele é soberano. Então aqui, Ele vai falar dessa jovem vestida de luto, porque acabou de casar e o marido morreu. Olha que situação triste, desesperadora. Naquela sociedade era algo assim, terrível, terrível. E o profeta está dizendo: vocês devem lamentar, vocês devem chorar. Versículo 9 vai dizer assim, ó: os sacerdotes, os servos de Deus choram no templo do Senhor, porque não há mais ofertas. O que não há mais? Não há mais ofertas de alimento, nem de vinho. Os campos estão arrasados, a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos, e as parreiras e as oliveiras secaram. Então tá, ok, acabou o vinho novo, não tem mais vinho novo. Mas agora, olha só, começou a apertar um pouco mais. Não tem mais oferta de alimentos no templo. E por que não tinha mais ofertas de alimento? Porque o gafanhoto comeu tudo. Agora, meu irmão, para você entender, o que isso está falando? A forma do povo estar em comunhão com Deus era todos os dias. Quando você lê Levítico, você vai entender. Eles tinham que ir pela manhã, pela tarde e ao entardecer oferecer ofertas a Deus no templo. Ok? Uma oferta pela manhã, oferta à tarde e oferta no final da tarde, todos os dias. Porque Deus estava no meio deles e Deus estava em comunhão. E a maneira disso ser demonstrado, vivido, praticado, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de prática. Muitos têm dificuldade com o Antigo Testamento, muitos têm dificuldade de entender o que Jesus ensina. Por quê? Porque nós viemos de uma cultura onde a fé é algo etérea, algo teórico, algo espiritual. Isso é uma herança do contexto grego, platônico, que influenciou demais a nossa teologia ocidental. Mas a teologia bíblica, a forma de Deus se manifestar sempre foi, é um termo que se usa, né, fenomenológico, ou seja, com algo palpável. Deus chega para Abraão e fala: sai da tenda, olha para o céu, você está vendo as estrelas? Conta ela para você ver. Então é dessa forma que será a tua descendência. Deus luta com Jacó, toca na perna dele, e ele ficou mancando o resto da vida. Deus, Ele é um Deus que Ele demonstra, Ele deseja uma demonstração, não é aquela coisa: ai, Deus sabe, porque está no meu coração. Para, meu irmão.
nós demonstramos o amor. Deus amou o mundo de tal forma que Deus entregou, demonstrou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, amém? Nós precisamos entender e viver isso. Então olha só, naquele contexto não tinha mais como fazer isso, olha só. Agora não era mais o problema do vinho novo, agora não tinha mais como adorar a Deus. Como vamos adorar a Deus? Não tem oferta, o gafanhoto comeu tudo. Opa, peraí. Então a gente já precisa tomar uma atitude. Os campos estão arrasados, a terra está de luto, os cereais foram destruídos, parreiras, oliveiras secaram. Agora, para piorar a situação, ele vai dizer no versículo 11, para quem ainda não entendeu, porque tem gente que é assim, amados. Deus envia um aviso, né? Apertou um pouquinho a situação, não, mas tudo bem, eu levo, eu tolero, eu consigo levar. E a pessoa não chora, a pessoa não busca Deus, a pessoa não se entrega ao Senhor. Não entendeu. Aí vem uma situação um pouco pior, a pessoa então agora ela não está mais em comunhão com Deus, não está conseguindo servir a Deus, não está conseguindo, está difícil, está complicado, e ela não acorda para a vida. Aí Deus, ele aperta onde mais pega. Diz o texto aqui, versículo 11, fiquem como, olha só, desesperados. Como? Como é que alguém desesperado? Você já viu alguém desesperado? Você já viu alguém que perde um ente amado? Alguém que passa por uma desgraça e desesperado? Quem já viu? Eu já vi. Quem já viu? É terrível. Não é algo bonito de se ver. Não é agradável de se ver. Mas às vezes Deus nos leva numa situação onde nós precisamos nos desesperar. Precisava? Não precisava. Se na primeira oportunidade tivesse acordado para a vida, não precisava, mas como o pastor que vai atrás da ovelha que se perdeu, Deus vai ao encontro. Diz aqui, fiquem desesperados, vocês que trabalham nos campos. Ou seja, praticamente todo mundo naquele contexto. Chorem vocês que cuidam das parreiras, pois não há trigo nem cevada. Olha só, todas as colheitas foram destruídas. As parreiras, as figueiras secaram, estão secas as romãzeiras, as palmeiras, as macieiras e todas as outras árvores frutíferas. O povo todo está triste. No literal diz assim: a alegria murchou, secou. Agora fala para mim, se todas as colheitas foram destruídas, aquele povo ia comer o quê? Agora pegou de verdade. Porque tudo bem, eu não vou no templo adorar, mas agora eu estou em casa. Não tenho trabalho, eu vou para casa. Chego em casa, não tenho o que comer, não tenho o que o meu filho comer. Não tem. Acabou. Todas as colheitas foram destruídas. Não há nada. A alegria murchou. O povo todo está triste. Sabe que em tudo isso, amados, Deus nunca perdeu o controle. Diga assim: o Senhor está no controle de tudo. Em nenhum momento Deus foi surpreendido. Deus, estava ali desatento, vieram os gafanhotos, ele não percebeu. Não. Precisamos entender que o nosso Deus é soberano. Alguns têm a ideia de Deus e o diabo, um lutando contra o outro. Esse dualismo, essa dicotomia também é uma herança maldita, é do paganismo. Então muitos veem o diabo, tem tanto poder que, meu Deus do céu, e Deus está lutando com o diabo com Deus, assim, Deus, manda os anjos, cuida lá, porque senão o diabo, se te descuidar, como se fosse o He-Man, o esqueleto, o Batman e o Coringa, aquela luta. Mas não é isso que a Bíblia mostra, em nenhum momento. A Bíblia diz que Deus é quem dá vida e Deus tira a vida. Deus é soberano. Quando Satanás, por exemplo, chegou diante do Senhor e falou de Jó e tinha a ideia de tocar em Jó, ele pediu para Deus. O nosso Deus, ele é soberano.
soberano. Amém? O nosso inimigo, a Bíblia chama Satanás de inimigo das nossas almas. Mas sabe o inimigo muito mais poderoso do que Satanás? É a nossa carne. Porque a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a nossa carne, você pode resistir à carne, você vai vencê-la, mas ela não vai fugir de você, ela vai permanecer aí. Enquanto nós estivermos nessa vida, a carne vai lutar, vai espernear. E se nós permitirmos, ela vai dominar. Sim ou não? Sim ou não? Por isso que nós precisamos ser ressuscitados e transformados. Precisamos mortificar a carne diariamente, nossos desejos e vontades. Por isso que existe uma oração, talvez você conheça, que diz assim: Pai nosso que está no céu. Quem conhece? Amém? Eu gosto de enfatizar isso aqui, porque Jesus não ensinou a orar meu Pai que está no céu. Ele ensinou a orar como? Pai. Porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos uma comunidade, nós somos um corpo, um grupo. Há pessoas enganadas, orando em casa, andando sozinho. Ninguém anda sozinho. Quando nós oramos pelo nosso Pai, ao nosso Pai, melhor dizendo. E uma das coisas que o Senhor ensina nessa oração é para que Ele nos livre das tentações, e para que seja feita a vontade dEle. E essa oração, ela tem que ser diária, porque diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não é o pão mensal, nem semanal, nem o pão de cada Páscoa, ou o pão de cada Natal, nem o pão de cada Santa Ceia, mas é o pão nosso de cada dia. E também não é o meu pão de cada dia, é o nosso pão de cada dia. Amém? Então esse Deus soberano, que cuida de nós, que está no controle de tudo, está dizendo aqui para aquele povo: vocês têm que chorar, têm que lamentar, têm que se desesperar. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. E aí Deus dá a ordem, porque até então ele está relatando a situação, né? Ele começa a dizer: vocês têm que chorar, têm que ficar desesperando. Agora ele dá uma ordem, que é o tema aqui. Qual que é a atitude correta? Qual deve ser a nossa atitude correta diante de situações como essa? Situações inesperadas, situações de devastação. Talvez a gente nunca verá algo, né? Uma nuvem de gafanhoto vai vir destruir tudo. Mas às vezes a gente passa por crises no casamento, crises espirituais. E sabe, você está lidando com crises mentais, a sua saúde mental está debilitada, insônia, depressão, tristeza, desespero. A devastação, parece que os gafanhotos comeram tudo. Qual a atitude que eu tenho que ter diante de tudo isso? Será que é uma atitude de comiseração? Ai, coitado de mim, né? Eu não sou merecedor. Será que deve ser uma atitude, né, de coach? Não, eu posso tudo, porque olha, né, dentro de mim é uma força interior. Será que é essa atitude? Será que é uma atitude como esse povo estava tendo, de indiferença? Não. Vamos ver o que vai acontecer aí. Qual deve ser a nossa atitude? Será que deve ser uma atitude de ingratidão e incredulidade para com Deus? Ah, se Deus me amasse, se Deus realmente cuidasse de mim, nada disso estaria acontecendo. Ah, será? Será que a atitude de alguns que pensam: ah, não, Deus é bom, Deus é fiel, mas Ele não me ama, porque eu não sou merecedor? Qual deve ser a atitude correta? Aqui ele vai dizer para nós, nos versículos seguintes, olha só, versículo 3, sacerdotes. E isso hoje se aplica a mim e a você, porque nós somos sacerdotes em Cristo Jesus. Nós temos acesso a Deus. E o sacerdote naquele contexto era quem tinha acesso a Deus para orar pelo povo. E nós temos esse acesso ao Senhor hoje. Diz aqui aos sacerdotes: vocês que apresentam ofertas no altar, vistam roupa feita de pano grosseiro. O que era isso? Era vestir o pano de saco. É o termo que você vai encontrar nas versões mais clássicas. Literalmente, o que era um pano de saco? Era um pano feito com pelo de cabra, aquele pelo mais grosso, e era feio, incomodava, coçava. E as pessoas usavam isso em momentos de luto.
em momentos de grande tristeza. Hoje a gente não tem essa prática. Hoje alguns, né, se vestem de preto, vai no velório, colocam uma roupa preta, tal, em sinal de luto. Mas naquele contexto era comum, numa situação de tristeza, de lamento, de dor, colocar esse pano de saco. Era uma forma de se humilhar diante de Deus. É uma forma de demonstrar que estava insatisfeito. Diga comigo, insatisfeito. Diga, insatisfeito. Era uma forma de demonstrar o sacerdote. Como é que o sacerdote se vestia? Amados, eles tinham roupas de linho, roupas específicas. Lá no Êxodo vai mostrar como deveria ser a roupa dos sacerdotes. Deus está falando, tira isso aí, põe roupa de saco, essa que incomoda, essa que realmente demonstra uma insatisfação com a situação. Vistam roupa de saco, chorem, servos do meu Deus, venham ao pátio do templo e chorem a noite inteira. Se for preciso, chore a noite inteira. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. A alegria vem quando nós buscamos a Deus, amados. Deus faz o milagre. Jesus morreu na cruz. Passou a sexta, passou o sábado, tudo quieto, silêncio. Domingo veio, aparentemente nada mudou. Daniel orou por 20 dias e nada mudou, aparentemente. No 21º dia algo acontece. Se você está buscando a Deus, está orando a Deus, algo está acontecendo, amém? Diga para o teu irmão, algo está acontecendo. Nós não andamos pelo que vemos. A Bíblia diz que nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Deus está fazendo. Diz o texto aqui, que os sacerdotes precisavam tomar a atitude de se humilhar, de chorar, de demonstrar a sua insatisfação com aquela situação. Por quê? Porque na casa de Deus não havia nem oferta mais, nem alimento, nem oferta de vinho, não tinha mais nada. O que eles iam fazer? A não ser buscar a face de Deus se humilhando. Olha o versículo 14 diz, convoque uma reunião no templo. Literalmente santifiquem uma reunião no templo, chama todo mundo, diz aqui, anuncie um dia de jejum, reúna autoridades, todo o povo, orem a Deus pedindo socorro. Sabe, amados, que se em vez de postar na internet nossa insatisfação nas redes sociais, se em vez de reclamar com o vizinho, se em vez de falar mal do outro, se em vez de ficar de fofoquinha, nós clamássemos a Deus. Se em vez de ficar emburradinho no canto, chateadinho, nós clamássemos a Deus, nós jejuássemos, chorássemos, as coisas seriam diferentes. Quem crê, diga amém. As coisas seriam diferentes se nós buscássemos ao Senhor. Essa atitude correta, buscar a face de Deus com jejum, com choro, com lamento. Se nós tivermos essa atitude correta, amados. É interessante porque certa vez questionaram Jesus, falaram, Senhor, espera aí, os discípulos dos fariseus jejuam, os discípulos de João Batista jejuam, mas os seus discípulos ficam aí de boa, e todo dia é churrasco, e come na casa de um, come na casa de outro. E aí, Jesus falou, olha, enquanto o noivo está com os convidados na festa de casamento, não tem por que os convidados jejuarem. Hoje eu estou com eles, não tem por que eles jejuarem, mas vai chegar o dia que eu serei tirado deles, e aí será um momento de jejuar, aí será um momento de clamar, aí será um momento de buscar. O problema é que nós vivemos sempre uma teologia, como diz alguém, saci pererê, né? De uma perna só, uma coisa ou outra. Ou tem que estar na vitória, o tempo é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Isso é uma mentira, né? Isso não acontece com ninguém. As vitórias vêm, glória a Deus, amém? Os milagres acontecem, amém? Nós tivemos uma situação lá no top. Estávamos numa atividade física ali, uma brincadeira, e o irmão ali se machucou, ele caiu. Na verdade alguém caiu em cima dele.
e ele caiu imediatamente, ele não sentiu a perna. E ali a nossa equipe médica, nós tínhamos ali 14 médicos, mais ou menos, atendendo. E o médico rapidamente atendeu. Estava bem no início ali, primeiro dia. E aí colocaram agulha no pé desse homem, esse homem não sentia a perna. E aí imobilizaram ele, né? Nós temos ali todo o treinamento para isso. Imobilizaram esse homem e mandaram para Campo Grande. E um dos nossos amigos ali, legendário, ele é um dos melhores ortopedistas do Brasil. Estava ali conosco, ele de Campo Grande. E acompanhou ele, chegou em Campo Grande. Eles fizeram em Bonito, né? Ali, primeira cidade que acharam Bonito. Fizeram o exame ali e havia constatado uma fratura na segunda vértebra. E aí, para quem entende um pouquinho, sabe que não tinha uma boa expectativa para esse homem. Quando esse homem chegou em Campo Grande, fizeram de novo uma ressonância, esse homem não tinha mais nada. Estava sentindo as duas pernas. Um dia depois já estava andando, falando com a família. E aí um dos médicos, amigo nosso, doutor Eduardo, ele que é lá da Terceira Igreja Batista, ele é também do contexto do CMN Hombridade, mandou um áudio falando: olha, eu nunca vi um negócio desse aqui, não é natural. O camarada ter uma fratura numa vértebra, certo? Com exame, e chegar 3 horas depois, sentindo as pernas e bem. Deus é um Deus que faz milagres, amém? Deus é um Deus que está no controle, amém? Deus cuida de nós. Uma queda boba, uma situação que pode acontecer em casa, mas Deus está no controle. E aqui, amados, nós vimos que, estamos vendo que se nós clamarmos, se nós orarmos, se nós pedirmos, Deus é misericordioso, Deus ele faz milagres. Quem crê? Eu já fui curado, minha esposa já foi curada, nós temos hoje 3 filhos, para quem não podia ter filho. Deus é um Deus de milagres, amém? E fora milagres nas emoções, perdão, liberar perdão. Tivemos um irmão lá que contou o testemunho que ele perdoou o homem que matou o pai dele. E aí vem um outro irmão que compartilhou: olha, da outra vez eu vi esse testemunho, e eu, graças a esse testemunho, eu consegui perdoar o homem que matou a minha mãe. Isso não é humano, isso não é natural, isso é poder de Deus, sim ou não? Sim ou não? Isso não é natural, amados. A gente não perdoa nem quem dá o nó em nós, né? O cara está devendo R$1.000 para a gente, ele não consegue perdoar. Não é verdade? Sim ou não? Se a gente não colocar diante de Deus, amado, a gente vai para o inferno por causa de R$1.000, que a gente não consegue perdoar porque o cara deu um calote em nós de R$1.000. Sim ou não? Tem gente que para de ir na igreja por causa disso. Tem gente que deixa de andar com Jesus por causa disso. Não consegue perdoar nada. Convoque uma reunião, santifique um jejum, clama ao Senhor, ore pedindo socorro. Deus é misericordioso, Deus é bom, amém? E ele continua dizendo, é interessante, há um vislumbre aqui, ele diz, versículo 15, está chegando o dia do Senhor, em que o Todo-Poderoso vai trazer destruição. Eita, será um dia de terror. Só que ele não fala muito aqui do dia do Senhor. A gente, se Deus permitir, no próximo culto a gente vai continuar estudando Joel, ele vai falar bastante do dia do Senhor no capítulo 2, mas aqui ele já tem um vislumbre dizendo, olha, se nós, diante de uma situação como essa, devastação, a gente não clama a Deus, amados, quando chegar o dia do Senhor, o que vai acontecer? Será que, como diz a canção, e como diz o Senhor Jesus, será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que encontrará pessoas orando, jejuando, clamando, buscando a Deus? Já partindo para o encerramento, olha que interessante, versículo 16, sem podermos fazer nada, diante dos nossos olhos, vimos as nossas plantações serem destruídas. No templo do nosso Deus não há nem alegria, nem festa. Ele se coloca aqui junto com a situação, né? Primeira pessoa, né? Sem podermos fazer nada, diante dos nossos olhos. Nos campos secos, sementes não brotam, não há colheita de trigo, depósitos de cereais estão caindo aos pedaços. Parece que ele fica falando a mesma coisa, né? Mas é Deus enfatizando, porque a gente é assim, tem que ouvir a mesma coisa 10 vezes para começar a entender.
O óbvio só é óbvio quando é dito, sim ou não? Tem que falar 10 vezes. Eu não sei você, eu sou assim. Quem é assim também? Vamos ver. Deus tem que falar umas 10 vezes para a gente começar a obedecer. E quanto mais rápido a gente for, né? Quanto mais rápido, mais rápido. Fala assim comigo, quanto mais rápido, mais rápido. Não, fala de verdade, quanto mais rápido, mais rápido. É que o Marcelo, na hora de ministrar, o Alexandre, eles ficam falando para você repetir. Aí a hora que eu peço, vocês já estão cansados, né? Eu vou falar para eles fazerem menos isso aí. Mas ouça na primeira, no máximo na segunda. A Bíblia diz lá em Tiago, seja tardio em irar-se. Não é certo? E rápido para ouvir. Olha só que interessante. Então ele diz aqui, sem poder fazer nada. Isso fala do que, amados? De impotência. As coisas acontecem diante de nós e não tem o que fazer. Impotência. Nós temos uma força que vai até um ponto. Nós temos uma sabedoria que vai até um ponto. Nós temos um conhecimento que vai até um ponto. Sem podermos fazer nada. Acabou com tudo. Quantas vezes surgem situações diante de nós e a gente fica de mão atada, sim ou não? Mas o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Não interessa, presta atenção, não interessa se você está no controle. O que importa é que o nosso Deus está no controle, amém? Ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma descrição, ele vai dizer o gado, porque a natureza sofre por nossa causa, amados, como diz lá em Romanos, toda a criação sofre por conta do pecado. O gado está mugindo de fome. Interessante que aqui é o verbo que ele utiliza, na verdade que o gado está gemendo, é o mesmo verbo que se refere quando o povo estava lá no Egito, e diz que eles gemiam pela aflição da escravidão. O gado estava gemendo, os bois estavam tontos, que é o mesmo verbo que utiliza lá quando o povo sai do Egito e fica vagando no deserto. Quando o povo viu aquilo, eles entenderam que se referia a eles, porque não há pasto, as ovelhas também estão morrendo, estão recebendo a culpa, é o texto original. Elas estão recebendo a culpa do pecado, porque a natureza, ela padece por conta da culpa, do pecado da humanidade. E para encerrar, que é o que eu quero enfatizar nessa noite aqui, dentro dessa atitude correta, olha só aqui que o profeta Joel diz: eu clamo a ti, ó Senhor, amém? Quem que clamou? Quem clamou? Joel. Eu clamo a ti. Isso é chamar a responsabilidade. Isso é atuar como um cristão. Isso é atuar como igreja do Senhor. Eu clamo a ti, Senhor. As árvores e os pastos estão secos, como se fogo tivesse queimado tudo. Os animais pedem socorro. Os rios secaram. A seca acabou com tudo. Mas eu clamo a ti, Senhor. Esse é o papel da igreja. Chamar a responsabilidade de clamar a Deus. Se você clamar a Deus como igreja, as coisas serão diferentes. O problema é que a igreja quer fazer política, a igreja quer fazer social, a igreja quer fazer gracinha na rede social. Tudo isso tem o seu valor, o seu contexto, mas a igreja precisa clamar a Deus, orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, era o povo de Israel que se chamava pelo nome do Senhor, mas agora nós cristãos somos chamados pelo nome do nosso Deus, nome sobre todo nome, que é Jesus o Cristo, amém? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e clamar a mim, eu ouvirei do céu. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Timóteo capítulo 2. Para não falar, esse pastor está empolgado, aí se empolgou. Está falando do profeta, não está falando da igreja. Vamos ver isso aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Olha o que diz aqui. Em primeiro lugar, olha só a importância da situação. Em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças
a Deus. Já vimos isso quando estudamos Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração, amém? Mas aqui ele está colocando no contexto. Olha só, em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Em favor de quem? Dos irmãos da igreja, é isso? A favor de quem? Todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade. Olha só, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Amém? Quem que clama a Deus? Quem que tem que clamar? O profeta falou, está tudo acabado aqui, mas eu clamo a Deus. E hoje nós como igreja devemos clamar ao Senhor por todos, pelo presidente, pelos governadores, prefeitos. Não essas orações que é feito no meio da campanha política, lá para aparecer, para tirar foto. Tem que orar agora, para Deus ter misericórdia da nossa nação, do nosso estado, do nosso município. Nós temos que clamar por todos, para que todos se convertam. Mas nem todos vão se converter, é verdade, mas vamos orar por todos, que Deus faz a parte dele. Amém? Quem está entendendo aqui? Qual que é a atitude correta então? Diga assim comigo, é orar por todos. Diga assim, é suplicar por todos. E olha que interessante, para encerrar no capítulo 2 de Joel, vai dizer o seguinte. Lá no versículo 32 do capítulo 2. Se Deus permitir, na próxima oportunidade vamos continuar estudando Joel. Mas olha o que diz aqui. Então todo aquele que pedir a ajuda do Senhor, olha só. Todo aquele que pedir a ajuda do Senhor, todo aquele que clamar ao nome de Deus, será? Amém. Pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no monte Sião em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Então, meu irmão, minha irmã, diante de tantas situações, mesmo diante da impotência, diante da devastação, o nosso Deus soberano está no controle. O que o Senhor nos fala nessa noite é: clame, ore, porque esse Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, esse Jesus clamado hoje, comemorado hoje na Páscoa, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se nós clamarmos, nossa nação será diferente. Se nós clamarmos, nosso município será diferente. Nosso estado será diferente. O problema é que nós não oramos, nós reclamamos. Nós reclamamos, nos indignamos. Ah, porque as escolas, os professores estão ensinando. Ora, clama, intercede. A oração tem. Quem crê no poder da oração? A oração tem poder. Agora a gente só ora por nós, só ora para o emprego dar certo, só ora para pagar a conta, só ora para curar a nossa enfermidade. Não oramos por todos. Não temos o hábito de orar a Deus, clamar misericórdia, clamar graça, clamar salvação. Quem está entendendo, diga amém. Se coloque em pé para nós orarmos.